galera, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Celanes, aqui do Colégio de Progressão, e eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre algumas dicas aí da FUVEST desse domingo. Bora lá? Dicas de história. Primeira dica que eu dou: a FUVEST é uma prova muito conceitual. Diferente das outras provas, ela tem um pouquinho mais de complexidade em relação aos temas. Então, embora existam muitos textos, ela avalia com um pouquinho mais de precisão conteúdo. Todo cuidado é pouco na prova. A prova tem uma tendência de ser um pouco mais complicada nesse aspecto. Então, ela tem a sua questão interpretativa, obviamente, mas ela é uma prova que vai pedir um pouco mais em conteúdo, ok? Então, estejam preparados para isso. No geral, a FUVEST divide o universo de história em história geral, em história do Brasil, e com os anos está aparecendo bastante questões de história da América. Então prepare-se para conteúdos de história do Brasil, conteúdos de história geral e pelo menos uma questão, no mínimo, de história da América. Então, se você pensar em civilizações pré-colombianas ou, por exemplo, o universo dos Estados Unidos, sua independência, as questões relacionadas ao século XIX, a Marcha para o Oeste, a Guerra de Secessão, por exemplo, pode surgir bem possivelmente uma questão também em relação à América Latina, sua independência, sua formação, colonização da Espanha. Então, fiquem ligados, a história da América geralmente aparece em uma questão. Além disso, em relação à história do Brasil e história geral, a FUVEST tem uma tendência, isso não é necessariamente uma obrigatoriedade, de pedir assuntos mais contemporâneos, sabe? Então, por exemplo, em Brasil aparece muita coisa do século XIX, século XX. Em história geral, também muitas questões relacionadas ao século XIX, século XX. Mas, pelo menos em geral, ela tem uma pequena tradição de pedir uma questão de história antiga, uma de média, uma de moderna e algumas de contemporânea. Essa lógica, ela não é exata. Então, pode ser que, por exemplo, esse ano a FUVEST resolva não pedir uma questão de história antiga, mas duas de Idade Média, por exemplo. Mas se você vai com esse esqueminha na cabeça, um pouco de antiga, um pouco de média, um pouco de moderna e um pouco de contemporânea, eu acho que nesse aspecto não tem erro. Talvez você vai se surpreender com um tema ou outro. Muitas vezes a FUVEST traz uma questão um pouco mais difícil de um assunto que se trata menos em sala de aula. Mas o lado bom é que essa dificuldade em relação ao tema é comum a todos os estudantes. Então, se prepare para os assuntos que mais aparecem. Então, em Idade Antiga, por exemplo, a questão em relação à Grécia Clássica, Roma Clássica, por exemplo. Em Idade Média, aparecem muitas coisas relacionadas ao feudalismo, à Baixa Idade Média. Idade Moderna, muitos assuntos podem ser trabalhados, desde o Renascimento até as características do absolutismo, até o Iluminismo. Né? E lembrando, é uma prova que inclusive traz muitos grandes nomes de filósofos, de sociólogos dentro da prova de história. Então pode aparecer alguma coisa assim. Em relação ao Brasil, a gente tem uma tendência de achar que às vezes segundo reinado, era vagas, república oligárquica, ditadura civil-militar, sempre são temas que aparecem em algumas questões. Novamente, é impossível prever exatamente o que a prova vai pedir, mas se você vier com esses parâmetros, a possibilidade de você acertar muitos temas que aparecem na prova é bem grande, ok? Então, leiam as questões com muita atenção. Lembra que se é uma prova muito conceitual, significa que ela trabalha muito a questão dos conceitos. Às vezes são questões que parecem simples, mas cada alternativa traz um conceito político, um conceito ideológico diferente, beleza? Atente-se a algumas questões que estão sendo muito questionadas hoje em dia, como, por exemplo, pode aparecer uma questão sobre escravidão, mas que fale do universo, por exemplo, do racismo no Brasil atual. Por exemplo, mexer com atualidades, então, relacionada à questão da mulher na sociedade, ou a questão dos negros, por exemplo, ou a questão de certas minorias, como, por exemplo, a população homossexual. Esses temas têm aparecido em bastante provas e eu acho que a FUVEST não vai ficar muito distante disso, ok? Então, no geral, leia bem as provas, leia bem os textos, ok? Então, é uma prova que vai exigir muito, então esteja descansado, né? Tomem cuidado aí com a semana da prova sempre. Boa prova para vocês, nós estamos aqui desejando o melhor.